Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energia positiva pra você, seu condomínio. Começando mais um nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega pra cá que hoje tem muito insight, muita dica boa pra ajudar você a ter mais tranquilidade na sua gestão. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Toda segunda-feira, às 20 horas, essa é a hora de falar de condomínio, do universo condominial, porque a nossa meta é que as coisas fluam no seu condomínio. Hoje recebendo a minha amiga Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Tudo vai muito bem, graças a Deus. Essa mulher só trabalhou em condomínio, né, Gabriela? Melhor agora, passou as temporadas das AGOs, né? Então... Tá mais tranquila. Amém. É isso aí. Cola aí, que é a pessoa da Facilite. Quero mandar um abraço à amiga Kate, que me atende lá, maravilhoso, o pessoal lá. Faz um trabalho maravilhoso. E ali do outro lado, o pessoal é expert também. Eles não tem fera também do outro lado. A amiga Carol da Vitale. Tudo bem, Carol? Tudo jóia. Melhor impossível, né? Agora, falando pra a Gabriela falando que agora está bom, agora fica melhor, né? Pra terceirizada, o momento é agora. É verdade, né? A nova gestão, novos horários. Porque já mudou tudo, né? Então ali a grande maioria dos síndicos já teve a mudança, alguns saíram, outros entraram, e agora os condomínios começam a andar. E aí é agora que a... E o cafezinho do Despluga aí, tá bom? Olha, só sucesso. Só sucesso. Gente, bate aí. Só sucesso. Segue aí também Cafezinho do Despluga. esse estúdio maravilhoso que a gente grava nossos programas aqui há muitos anos, o melhor de Brasília. Cola e Despluga. E ele, o ser disruptivo, antes e depois da divisão da engenharia condominial do Brasil, ele está criando um novo formato de aprendizado, de disruptura, para o síndico estar mais atento à engenharia condominial. O ser disruptivo, Jorge! Aê, Thiagão, beleza? E aí, galera? Bacana? Como diz o Thiago, arroa, energia positiva para vocês, para todo mundo. E eu vou te falar, tô encantado com isso aí. O pessoal tá agradecendo muito, muita mensagem de apoio, né? Tem que agradecer a galera de São Paulo também, que tá sempre comentando com a gente aí. E lá no Instagram, você acompanha agora, Thiago. Essa semana começa a partir do dia 10, às 19h15, uma sequência de 4 aulas com direito a certificado de participação, que é a gestão condominial mais focada na parte do patrimônio, da engenharia condominial. Então eu vou com a engenharia desde a responsabilidade civil que você tem aí, até a prestação de contas com a contabilidade, posicionamento, arquétipo, liderança, comunicação pessoal. Como é que você entra? Como a minha amiga falou, agora que março acabaram as assembleias, a maioria, né? Você entra voando no condomínio. E para isso você precisa de quê? De metodologia. E eu vou entregar isso para você em 4 aulas gratuitas. Se ficar até a última, tem direito a certificado para você que está acompanhando o canal. Então você comenta lá no canal, em qualquer postagem assim, jornada, a jornada do síndico. Escreve jornada e vai chegar um kit de links para você preencher e fazer sua inscrição gratuita. É isso aí, então vamos entrar em conteúdo para os nossos amigos síndicos e síndicas do Brasil, do universo, do mundo, meu jovem. Vamos lá então, manda sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Olha aí, tô indo aqui de altas polêmicas. Hoje é dia de polêmica? Tem treta hoje aí. Vamos lá. Se tiver polêmica, Tem treta. Não tá bom, né? Não é condomínio. A gente teve uma treta aqui do biquíni ostensivo, que eu vou te falar. Foi parar no calção de banho ostensivo, viu? Então vamos lá então, a primeira pergunta é do meu amigo Antônio. Denúncias. Essa aqui é para Gabriela. Vamos lá, o Antônio, o título é Condômino faz bico no condomínio. Eita, vamos lá então, ó. Ele fala, peça orientação sobre possível processo trabalhista, Gabriela. Pega a visão aí, ó. Síndico aceitou que o morador e amigo pessoal seu realizasse rotinas operacionais do condomínio. E não é esporádico, mas sim todos os dias. Além de ser leve e trás, ele também realiza algumas rotinas como transporte de encomendas, verificação de serviços gerais, colocação de luzes de Natal, vistoria de serviços dos colaboradores, pessoas de serviço como jardinagem, etc. Né? Eu acho que é tipo um gerente, sei lá, né? Antes, a pessoa recebia um valor mensal como incentivo e era descrito na prestação de serviço. Foi questionado, pois ela não dava nota fiscal e nem era CLT, ou seja, fazia bico. Hoje o morador continua fazendo rotinas trabalhistas, mas diz ser voluntário e que não ganha nada por isso, mas na prestação vem vinculado como gastos diversos, sem prestação de nota. Caso ocorra denúncia do Ministério do Trabalho por esse morador no futuro, ou outro não satisfeito, o condomínio poderá ser atuado. E aí, minha amiga, como é que faz nessa situação aqui? Nossa, eu vou até pegar aqui para conseguir responder tanta coisa que esse colega faz.
Vamos começar aqui. Eu gostei do leva e traz. Gera vínculo trabalhista? Não, Leve fofoqueiro. Se isso gerar vínculo trabalhista, sim, teremos vários Né? vínculos trabalhistas nos condomínios. Porque se fazer fofoquinha e for leve e traz em condomínio, gerar vínculo empregatício, infelizmente guarda o bolso. Porque teremos muitos problemas. Mas vamos lá. O síndico aceitou um morador e amigo pessoal realizar suas rotinas de serviços operacionais. Vamos começar. Senhor síndico, você é representante de uma maioria. Ou seja, você não está lá naquele local para fazer a sua vontade. Então, você só pode fazer aquilo que está programado em assembleia, previsão orçamentária, discutido e deliberado. Então, você não pode fazer a contratação de um cargo, digamos, que não foi aprovado anteriormente. Se você tem um zelador e você quer contratar uma segunda pessoa para ser um zelador, você quer demitir essa e contratar aquela, tudo bem, está nas suas atribuições, assim você pode fazer. Agora, você contratar e abrir um cargo no qual não existe para o seu amigo, não, você não pode. Segundo, só existe 2 modalidades de contratação. Ou você é CLT, ou você é CLT contratado direto pelo condomínio, ou você é CLT contratado por uma empresa terceirizada, ou você é um prestador de serviço, pessoa jurídica. Sim, existe RPA, retenção de prestador autônomo. Para que serve o RPA? Para serviços esporádicos. Eventuais, né? Eventuais, exatamente. Se o rapaz trabalha diariamente no condomínio, o que ocorre? Há vínculo empregatício. Imediato. Se ele entrar, o condomínio vai ser autuado? Sim, vai ser autuado. Sim, vai ter que ser feita a forma de pagamento. Infelizmente, como o síndico ele é representante de uma maioria, ele está representando você e sim, você vai ter que pagar por isso, pelo fato de você ter colocado ele naquela posição. E naquele ambiente de trabalho. Porém, ainda isso tem essa, leva-se né? em consideração que ele não está administrando o condomínio convenientemente. Corretamente. E qual é a penalização para quem não administra o condomínio convenientemente? Senhor síndico, é destituição. Destituição? Exatamente. Imperícia, gera Existe quer aprender, vamos lá. Isso acontece muito em condomínio. Como é que a gente pode lidar com o trabalho voluntário? Primeiro, vamos lá. O trabalho voluntário, pelas normas, regras e leis, primeiro você pode fazer um contrato de trabalho voluntário. Segundo, o trabalho voluntário, ele não é diário. Ele estabelece, eu não vou conseguir falar para você aqui agora, a rotina. Mas ela estabelece um prazo e poucas horas semanais. Não é um trabalho voluntário diário. Não existe um voluntário diário. Senão vira escravização voluntária. Assim como também ele é pago com a rubrica de gastos diversos. E essa rubrica de gastos diversos, quem assina esse recibo de gastos diversos? Eu falo porque, às vezes, por exemplo, já teve situações, tem condomínio que eu atuei, que tinha pessoas que cuidavam do jardim de livre e espontânea vontade, entendeu? Certo. O que eu falo, nesse caso, então, seria interessante pegar um documento dessa pessoa exatamente. que já está prestando um serviço. Uma declaração. Exatamente. Resguardando, assim como também para que o síndico se isente de problemas futuros, isso seja aprovado e exposto em assembleia. Eu, Gabriela, gosto de mexer com o jardim, aquilo talvez para mim até uma terapia, então eu quero mexer com o jardim. Senhores condôminos, vocês autorizam a Gabriela a dar voluntariamente o direito dela, e ela vai estar lá assinando aquela ata também, né? A lista de presença daquela ata, um prazo para verificar aquele jardim, para cuidar daquele jardim? Sim. É legal que você se resguarda também e não fica uma ideia só da cabecinha do síndico, que é representante, vou falar de novo, representante de uma maioria. Exatamente. Gabriela, dentro da sua área, eu acho que é importante falar, porque acontece muito isso, né? O condômino, às vezes, quer dar ordens pro terceirizado, né? E isso aí quebra o dia a dia do condomínio, né? Então, o que eu costumo muito passar para os meus clientes. A partir do momento que você faz a contratação de uma terceirizada, você, teoricamente, tira a sua responsabilidade e obrigação com os colaboradores. Isso, a partir de agora, é da terceirizada. Não que você não vai dar ordens, você fez aquela contratação, mas o que eu falo? Viu alguma coisa de errado? Qualquer coisa não está sobre o seu agrado? Procura a terceirizada, procura a supervisão, a empresa. Por quê? A partir do momento que eu dou essa delegação direta, a gente falar sobre moradores.
teoricamente, o funcionário ele não tem que acatar aquilo. Porque não foi você que o contratou. Além disso, vai gerar aquele rusga entre morador e o funcionário. Tá? Então, você, morador, todas as vezes que tiver com alguma indisposição, alguma queixa dentro do seu condomínio em relação à prestação de serviço do colaborador ou que seja da empresa, procure o seu síndico. Leve isso até o seu síndico, que o síndico vai trazer isso para a empresa e assim tentar solucionar o problema da melhor forma. Mas, de forma alguma, vá diretamente ao colaborador. A gente pode ter uma situação muito séria e na qual a gente vê muitas vezes sendo tratados nas redes sociais, jornal, onde morador agride funcionário agride morador. Então, é para tentar diminuir ao máximo esse tipo de situações. Até mesmo relacionado ao assédio moral, né? Porque também, o condomínio, né? por mais que o funcionário seja contratado pela empresa, o condomínio pode ser penalizado também pelo assédio moral. Então, assim, realmente o vínculo do morador, não é do morador tem que ser com o síndico, e o síndico tem que reportar aquela informação. A empresa. É isso. É a gente respeitar as hierarquias em relação a uma contratação. Existe morador que leva para o síndico e o síndico que leva para a empresa, né? A gente precisa ter esse contato. Bom demais. Ô, seu Antônio, para quem tenha te atendido aí, já aproveita, se inscreva no canal, curta, comenta. Você quer síndico? Deixa seu comentário, isso ajuda bastante a gente atingir mais pessoas aí no Brasil e no mundo. Agora pergunta, amigo Diógenes, amigo Paulo. Preparado? Toda hora. Né? Vamos nessa. Eu vou chegar nesse nível um dia ainda. Se esforça, Thiago, se esforça. Vamos lá. Ó. Primeiro tem que malhar, né? Ficar com bodinho e tal. Vamos que vamos. Ó. O Paulo mandou a pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. O título é Temporalidade de Plano de Reformas. Aí descreve, amigo Diógenes. Por quanto tempo o plano de reforma com seus documentos deve ser guardado ou arquivado? 5 anos. Primeiro falo que é plano de reforma, muita gente não sabe disso. 5 anos, não vamos entregar logo primeiro, o pessoal fica ansioso. 5 anos, não adianta ansiosa não. 5 anos, obrigação sua como síndico de arquivar aquela documentação que pode trazer alguma consequência para o condomínio. Mas via de regra, o que ele perguntou é o que o síndico tem que fazer. São coisas bem diferentes, porque quando você está no papel de síndico, o síndico tem que arquivar na memória do condomínio. Então não tem um prazo mínimo. O que tem um prazo mínimo é para o síndico, né? De prestar conta sobre isso. Por exemplo, nós temos uma obra que alterou a tubulação de passagem do tubo de hidrante. Aí eu tenho que fazer uma manutenção no tubo de hidrante agora. Estou com um problema lá onde teve essa alteração. Como é que eu vou ter a memória disso? Como é que eu vou acessar o histórico do condomínio e ver essa alteração de uma estrutura de combate a incêndio? Eu preciso ter uma memória. Então, quando eu vou fazer as minhas manutenções do condomínio, se eu não tenho uma memória arquivada, organizada, eu vou errar novamente. É incrível essa questão, com esses meus 10 anos de experiência, eu já vi a pessoa corrigir o mesmo problema 3 vezes, de 3 formas diferentes, deixar as 3 vezes sem registros. E as 3 vezes foi mal feito, então a cada 1 ano dava problema novamente, porque o problema não era ali, era a válvula de pressão. Então, ele tinha um histórico de memória, mas ele não tinha a capacidade de conectar os pontos. A NBR 16280 traz a obrigação de você preencher um plano de gestão de reforma que te obriga, no preenchimento, a levantar todas as margens de erro, mapa de risco. O que é o mapa de risco? É compatibilidade de sistema, por exemplo. Eu vou passar um sistema de ar-condicionado, mas aqui onde eu quero passar eu tenho a tubulação de combate a incêndio, ou eu tenho um sistema de para-raio que passa do lado. Então, aquela reforma vai ter que contornar esse sistema, ela não pode entrar. Na NBR também fala sobre áreas de circulação. A gente estava falando de circulação e segurança dentro do prédio. Então, ela ensina que o profissional que está responsável daquela norma, ele deve orientar os trabalhadores a como saber entrar e sair em uma situação de pânico dentro da edificação. Pensando em quem? No trabalhador. É um gatilho que eu pego dessa informação que você tem aí, é como a Gabriela estava falando sobre o funcionário ter vínculo, né? Criar vínculo. Olha que incrível. A NBR protege tanto o síndico que ela pede para o profissional que está responsável pela obra assinar o plano de gestão, informando que ele orientou, que ele providenciou, que ele orientou sobre o uso do elevador, sobre segurança e combate a incêndio, toda a circulação na unidade. Então, eu até coloquei numa aula que a gente vai ter agora dia 10, às 19h15, no nosso canal do Instagram,
acho que vai passar no YouTube também, mas normalmente é no nosso grupo do WhatsApp. Então você entra lá em @condominial engenharia, clica, participa, pra você pegar essa verdade oculta, que é o que você está falando aí, sobre a responsabilidade civil do síndico no condomínio, que vai desde o que a Gabriela falou, né, do ambiente de trabalho. Porque esse cara que está trabalhando lá no condomínio, quebrando galho, ele está no ambiente de trabalho de quem? Do condomínio. Do condomínio. E quem administra esse condomínio? Sim. O síndico. Então o síndico colocou ele na ilegalidade, ele tem os direitos trabalhistas. É. Mas o que você, né, não olhou nessa conversa é que o ambiente de trabalho é garantido por você que é síndico. E as perícias sobre acidentes de trabalho são das mais pesadas que tem no país. Você tem muito banco de dados. O pessoal fala que tem perícia de imóveis, né? Mas eles não têm noção o que é uma perícia de trabalhista, de legislação trabalhista. O juiz avalia tudo. Se o cara recebeu EPI, se o cara recebeu botinha, se ele recebeu o óculos, se ele teve orientação, se a cadeira é NR17, se a origem, a causalidade do problema vem do ambiente de trabalho e afeta o trabalhador. Então vamos dizer que esse rapaz que contratou nessa informalidade, ele colocou esse cara para ganhar prêmios do condomínio. Porque tudo, se ele quebrar uma unha e falar que não está pisando bem, ele vai ser indenizado por isso, ele vai ficar 15 dias de INSS e adivinha quem? O condomínio vai pagar a conta. Agora, síndico, a verdade que eles não te contaram é o seguinte: se o condomínio resolver acionar você para explicar por que você fez isso, você vai pagar do seu bolso. Pode ter certeza. Eita! Então, o plano de gestão de reformas, o prazo que você, síndico, deve arquivar são de 5 anos. A consequência de tudo que aconteceu naquela obra, você presta conta por esses 5 anos, independente do condomínio te cobrar ou não. Se for uma ação civil pública, vai atrás do administrador. Se for condicionada, que é meio que particular, também vai atrás do administrador. Em todo esse período, o síndico está respondendo para explicar sobre a situação. E aí vem a importância de você ter um método de gestão, né, transparente, porque você fica responsável mesmo. É isso aí, vem pra cá, amigão síndico. Já manda sua pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com. Quero mandar novamente um abraço da rede SPTV. Cola com a gente, que a maior rede cresce no Brasil. Toda segunda-feira, 19 às 20 horas, para falar do universo condominial com esses feras aqui, que todo dia eu tô aprendendo. 10 anos e todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu boto aqui no meu caderno aqui, ó. Eu faço minhas anotações porque eu quero evoluir, quero expandir, né? E pesquisa aí, ó. Hélio Couto, ressonância harmônica, vai ajudar bastante. Você, amigão síndico, tá mais tranquilo na tua gestão. Vamos pra nossa pergunta? Vamos lá. Tá preparada? Toda hora. Preparadinho. É, qual o nome do seu esposo? Pedro. Ah, o Pedro, cadê você? Mandar um abraço pro Pedro, cara maravilhoso também aí, que é companheiro, que esposa, amiga Gabriela. Ó, vamos lá, Fernanda mandou sua pergunta. O título é Encomendas no Condomínio. Aí fala assim, isso aqui é interessante, né? Olá, pessoal. Podem me tirar uma dúvida? É lógico, Fernando, vamos tirar sua dúvida. Estamos aqui para isso, Fernanda. Do síndico e do Brasil todo. Vamos lá, ó. Estou viajando e não posso pagar pegar minhas encomendas, pois estou viajando e não tenho ninguém que possa pegar para mim. Então, recentemente, recebi uma mensagem grosseiramente do zelador pedindo para retirar. Ela fala, não sei como agir nesse caso. E aí? Então, né, vamos lá, encomendas. Primeiro que existe, eu ouvi aí falando que existe um zelador. Isso. Vamos entrar nas atribuições de um zelador. No seu CBO, zelador, tem lá entrega e recebimento de encomendas. Mas tá? não tem guarda. Não tem guarda. Mas o condomínio, ele tem um espaço para isso. Nem todo. Nem todo. E vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Sabe por que seu condomínio tem espaço para encomenda? Porque você não sabe fazer isso. Você não sabe criar esse espaço. Você não sabe colocar em assembleia, levantar a voz e votar isso com clareza. Gente. Porque todo mundo vai aprovar. Sabe por quê? Porque todo mundo mora lá. Todo mundo quer essa facilidade, essa condição. Não, mas aí de evitar isso aqui. Mas nem todo mundo tem espaço físico para isso. Aí agora eu ia entrar numa questão, gente. Vamos lá. Vamos lançar o desafio? Então, a galera manda foto pra gente aqui no WhatsApp 6199698. Faz um vídeo 360 da sua guarita e manda foto da guarita. Se eu não riscar no papel e criar um ambiente lá pra você, eu te dou uma consultoria de graça. Vai quebrar, hein? Vai lá. Bora? Fechou? Fechou!
show, porque tem uns 3 que eu te provo que Você não vai dá. mandar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o desafio que você tá aí, dá seu like, faz seu comentário, manda a sua foto. Te dou uns 3 que nem Guarita tem. Marca, Gente, ó. marca o condomínio lá no arroba condomínio engenharia e fala. Programa democrático, vamos cessar. Eu vou botar aqui, ó, para o mestre. Vamos lá, A continua, gente Carol. eu entrei na questão aí do zelador dentro das atribuições dele, correto? Isso. Mas aí a gente vai entrar numa outra situação, bom senso. Bom senso. Outra questão, o zelador mandar mensagem para o morador desaforado? Aonde ele tem essa autonomia de mandar essa mensagem? Quem permitiu isso? Quem permitiu Mas ele às vezes mandar não foi mensagem? grosseiramente, é porque a pessoa, só porque foi cobrada, ela acha que foi grosseira. Não, assim, eu estou respondendo tem a que ver questão o que da eu tô mensagem. sentindo também, né? Tá? Pô, Eu pra Como quem é que tá eu estou pedindo- neste momento? E aí eu falo vamos isso porque olhar. tem 10 anos que eu mexo com isso. Você fala pro Aí cara, vamos- por exemplo, tira o veículo, o cara fica puto. Já acha Não tem que... nada a ver. É ele que tá magoadinho. Tá, né? gente, mas assim, vamos analisar o contexto da mensagem, né? Vamos a gente não nessa. sabe Vocês como são é que muito foi. educados. Ó, Fernanda, Vamos por lá. favor, isso é uma situação sua, você tem que resolver, porque o condomínio não é local para armazenar encomenda sua. Chegou, pega, recebe e vai embora. O problema é o seguinte... Mas não ela tem estava como fazer- viajando. Pede alguém pra tirar, ué. Agora o condomínio tem que guardar aquilo, outra coisa. Lembrando, se ficar em posse do condomínio, o que acontecer, o condomínio é responsável. Se sumir, se estragar. Então tome cuidado. Eu começo a que eu falo. É isso que eu falo, tem falo, que sabe ser o que eu tudo falo? Eu ainda analisado. vou além ainda. Não receba. Eu acho Onde que tem que onde ser- tem local, não receba. Ó, lá no condomínio que eu entrei, tem aquela caixinha que é muito, muito bacana. Parabéns, pessoal. Que é aquelas correio inteligente. gente. Nossa, Sabe- aquilo é incrível, Sabe o que eu gente. falo? Pro zelador, eu falo, não receba. Tem que botar na caixinha lá, porque o morador vem, recebe. Porque a partir do momento que você pegou, é sua responsabilidade. Thiago, guarda. mas você entrou Aguarda, numa você tem a questão. posse, você tem a guarda. Exatamente. Eu acabei de pegar um condomínio onde a zeladora recebia as encomendas. Ela era de costume do condomínio, a zeladora, toda vez que chegasse o entregador, ela deixar o que estava fazendo para pegar as encomendas. E aí eu levei isso para o síndico, a gente foi para a assembleia e falou, ó, a partir de agora a zeladora está proibida de receber encomenda. Não tem o interfone lá, não liga diretamente no apartamento. Então, você entra em contato diretamente com o morador. Mas aí já tem outros condomínios que recebem logística do condomínio, receber. Então tem que saber, é proibido ou não é? Não, a peraí, questão só- não é pera isso. só. A questão é a guarda, que é Tá, no meio. peraí só um Ah, minuto. não, há um Fernanda, mês, sai. Fernanda, tudo, eu concordo, tudo vai questão de bom senso. Se você tem uma guarita pequena, sem moradores, não vai caber durante muito Sim. período grande encomendas de vários moradores. Então é questão de bom senso. Segundo, a gente tem sempre que levar em consideração as normas e regras do condomínio. O que é que o seu condomínio diz acerca de encomendas? Porque talvez a gente está falando, eu vou falar do meu condomínio. O meu condomínio não pode deixar a chave na portaria. Essas são as normas do meu condomínio. O outro condomínio que eu morava, a gente podia deixar a chave na portaria. Mas tudo vai de acordo com as normas e regras do condomínio, que no qual devem ser estabelecidas em assembleia. Se não tiver na convenção e se não tiver no regimento interno, devem ser estabelecidas em assembleia. E, se não tiver estabelecido em nenhum desses 3 locais, leve para a próxima assembleia e estabeleça. Porque aí sim nós podemos falar para você um sim ou não, Ou não. porque aqui não passa de um talvez. Ô, Fernando, fala aí, cola aí, ó. 30 anos de trabalho com condomínio. Aqui o mapa é território, ela conhece o território no dia a dia lá, né? Mas sim, é muito importante trazer à tona esse tema, porque é o seguinte, na verdade, os condomínios quando foram criados, não tinha esse cenário hoje. Com a pandemia, cresceu demais o volume de compras através pela internet. E aí depois o cara fica reclamando do zelador que não faz serviço, porque toda hora tem que ficar lá pegando encomenda. Eu já tive condomínio, por exemplo, tem um zelador e como é que o cara vai pegar encomenda? Não, dá. é isso que eu tô falando. O cara não trabalha. Gente, a minha desenvolve. zeladora, ela teve que me ligar. Ô, Caroline, deixa eu te falar um negócio. Eu não consigo executar o meu trabalho porque toda hora me chamam na portaria para buscar encomenda. Aí foi quando eu trouxe a questão para o síndico. Falei, vamos ver o que está na convenção. O que diz a convenção sobre encomendas? Não, né? Na convenção, cada morador pega o seu. Falei, então, a partir de agora, a zeladora não desce Exatamente, mais pra para desenvolver o pegar, trabalho, né? porque... Imagina, você com um condomínio com 13 andares, Tá né? doido. 152 apartamentos e isso com um zelador, tá? A gente ainda vai
vai em conta o déficit de funcionário. Um zelador, ele tá lá no 13º andar, recolhendo lixo. Ele tem que travar o elevador para descer, para ir buscar a encomenda. Não, gente, me poupe, né? Então também é um E assim, gente, eu acho que é uma coisa importante. Eu falo porque tem condomínios que eu administro que as pessoas fazem diárias, tipo 2 vezes na semana, né? E a gente deixa bem claro, gente, a encomenda é sua responsabilidade. O que fez lá? Muita gente fez o quê? Botou a encomenda pro trabalho, porque sabe que vai estar lá. Agora, você mencionou aí, nem todo mundo sabe, não estou militando sobre a empresa X ou Y, mas hoje tem um mecanismo incrível chamado, uma caixa enorme, né? Correio inteligente, é uma caixa enorme, muito de bacana. 2 metros de altura sei lá, por 1 metro por 1 metro, em que o prestador de serviço, ele vem, deposita a sua encomenda, é tudo filmado, manda é tudo catalogado, manda mensagem, tem foto e o morador entra lá para poder retirar a sua e funciona super bem. Não, é um preço acessível, É um investimento, não, né? Não é um preço exorbitante. E para esses condomínios, né? Em que tem um quadro pequeno de reduzido, ou os que tem diária que não tem, gente, é uma solução fantástica. Procure saber. Verdade. E assim, como eu sou um cara justo, o meu amigo Jorge estava no calor da emoção, fez uma propaganda aqui, eu vou dar o direito de você retirar se quiser, Jorge. De quê? De fazer a área lá de graça pra galera. Você vai mandar, você vai ter que ir em Marte fazer. Mas isso aí a gente não pode, não. A palavra não pode voltar atrás. Presta atenção. Tá mantido pra você o seguinte: você vai. Os clientes dela. Tá mantido o seguinte. Os clientes dela agora. Não, calma. Agora é só os meus. Não, a questão foi: clientes das duas que mandar a guarita pra mim, porque presta atenção, você tem guarita aí. Não, calma, vamos voltar no eixo. É porque o pessoal tava emocionado, mas a promessa tá feita e vai ser mantida. Você vai postar a foto da sua guarita aí no seu condomínio, mas você tem que fazer o seguinte: tem que mostrar 4 fotos, o ângulo da guarita, por dentro, por fora, para eu poder ver o que eu tenho de espaço para fazer esse projeto para você. Vai ser um projeto simples, onde eu vou te mostrar que tem espaço para você colocar. E aqueles que não têm guarita? Aqueles que não têm guarita, você vai mandar como que resolve. Como é que acontece? Imagina comigo aqui, como é que um condomínio que não tem guarita recebe encomenda? Um porteiro vai a um portão, debaixo do sol e da chuva, estende a mão para o correio e pega o material, é isso? Abre o portão, né? Não, ele não pega. A gente tem vários. Tá entendendo? A gente tem vários condomínios. A gente tem vários condomínios que tem apenas uma porta, assim, que já sai direto, que entra no elevador e vai para os apartamentos. É mesmo? Então, aí é o seguinte: esses são os melhores. Esses são os melhores. Mas deixa eu te falar. Esses são os melhores, porque você tem que condicionar esse ambiente a condições de trabalhos. Não existe condições de trabalhos para um local desse. Gente, ó, tô falando para você. São 10 anos criando espaços novos em condomínio. A gente tem condomínio que tinha espaço só para bater papo. A gente botou piscina, botou quadra poliesportiva, a gente colocou espaço idoso, espaço infantil, espaço pet. Então são 10 anos fazendo isso. Eu nunca cheguei num condomínio que não desse para criar um espaço novo. Nunca, nunca, nunca. O que passa, na verdade, é o seguinte: o síndico absorve uma edificação e ele não tem a noção nem da responsabilidade total sobre aquilo, e ele muito pouco conhece completamente o ambiente em matérias de que eu posso mobilizar. Ele não tem um estudo técnico. A maioria dos condomínios com mais de 10 anos de idade não tem o projeto arquitetônico. Você imagina com 30, com 20, com 15. Então existe uma desprecificação com 60. No mercado hoje, a nível de país, que a gente está tentando mudar, que é popularizar a engenharia condominial. Por quê? Porque isso te dá uma capacidade de administrar muito melhor. Você nunca vai administrar bem aquilo que você não tem intimidade. E falta para o síndico a intimidade com a leitura de projeto, com as possibilidades, com o ambiente, a compatibilização de possibilidades. Por isso que eu te falei, você manda uma foto para mim, tá mantido, manda uma foto no Instagram, @condominialengenharia, marca lá e fala assim: eu quero ver como que você vai criar um espaço na minha guarita. Pode mandar, que eu vou responder um por um, não tem problema nenhum. @condominialengenharia. Ele falou que ia fornecer um projeto de graça. Consultoria. Ainda bem que fica gravado, né? Consultoria. Fica gravado aí, Salles. Meu amigo Jorge. Deixa eu ver aqui. Fica gravado aí, Salles? Silas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma de Niemeyer. O cara vai mandar a fotinha da guarita dele lá com as medidas que ele precisa colocar para eu entender o projeto. E a gente vai fazer alguns traçozinhos que ele vai entender que legalmente ele consegue, se ele tiver a intenção, criar um espaço melhor de trabalho em qualquer condomínio. Gente, não tem como não poder melhorar qualquer espaço que já foi criado. Vamos mudar a pauta aqui. Essa pauta é interessante. Mas, ó, o mais importante,
Isso tudo assim, você tá bem assessorado. O que o Jorge falou é interessante. Às vezes o engenheiro ele tem uma visão que a gente não tem. Um e às vezes se não arquiteto é tiver jeito, diferente. também não tem jeito, né? Mas eu acho que o bacana do nosso programa é isso, é abrir a sua mente para você ver as infinitas possibilidades, para você criar algo que seja revolucionário. Igual o Jorge falou, se não tem como criar um ambiente, tem a questão do correio inteligente que a gente falou. Eu estou tendo essa experiência e está sendo muito positiva. Porque às vezes você atrapalha a rotina do funcionário, um aluguel aí que eu não vou dizer de cabeça o preço, mas é muito acessível, resolve essa situação. E todo mundo fica feliz. E eu achei bacana, no seu caso, que você levou para a Assembleia que teria uma alteração na rotina do zelador. Para depois ninguém ficar reclamando. Ah, mudou, não. Aqui, ó. Teve a Assembleia, foi decidido dessa forma, que a gente entende que que ia ser mais produtivo para o condomínio. Isso é necessário. Porque a gente documentou aquela rotina e teve um pautado em que? Numa situação X. Está tendo improdutividade do funcionário. Então acho que é muito bacana isso. Por isso que eu falo, quanto mais informação nós síndicos levar para a comunidade, melhor vai ser. Lembre-se, não é o síndico que toma a decisão. A gente leva essa informação, leva essa clareza. Quem decide é quem? A comunidade. A vantagem de estar documentado é o quê? Depois não tem como chorar. Ah, não está tendo a limpeza correta do meu condomínio. A gente demonstrou para você que não tem como ser feito da forma que está sendo. Vocês escolheram assim. Porque é uma forma de preservar o funcionário, porque assim, todo mundo que está aí só fica reclamando do funcionário. Ah, o zelador não faz o serviço. Ah, o zelador é ruim, tudo aquilo. Mas você dá condições para ele fazer isso? É exatamente isso. O que eu tô te falando aí, ó, pegando o seu gancho, presta atenção, você está comigo aqui. Você é obrigado a criar condições ideais de trabalho no seu condomínio. E se por falta do projeto você não fizer, você continua sendo obrigado e responsabilizado. Então, saber olhar para o condomínio, para o trabalhador, para o ambiente e definir o que é responsabilidade sua, o máximo que dá para fazer, não é uma coisa que eu quero que você faça. É uma obrigação legal. Você conserva a vida no condomínio através da gestão do patrimônio. E é por isso que eu crio o evento. Porque o cara não entende isso. E é um conceito que não é fácil de entender. Só que tem um problema, Thiago. O cara que está síndico lá já está responsável, não é verdade? Assumiu já. Você não tem meia responsabilidade. O que você precisa saber agora é como conduzir da melhor forma a sua responsabilidade. Primeira coisa que você vai aprender comigo lá, levar para a Assembleia. Agora, levar como? Levar do jeito certo. Ah, eu não tenho como fazer. Pô, você vai levar o quê? Você tem verba na sua previsão orçamentária para fazer consultoria? Para levantar estudos? Para preparar a gestão? Porque você não tira a ideia do sovaco e sai fazendo gestão de condomínio. Você não pode só repetir as receitas do ano passado. Você tem que olhar para o condomínio, o que ele precisa, qual que é difícil. Como é que melhora? É dinâmico, é constante. É isso que eu falo. Direito e engenharia são cursos dinâmicos o tempo todo. Porque o que ordena no direito obriga a contabilidade, concorda? Exatamente. O que você tem de obra, eu tenho que prestar conta de imposto. Não é assim? A necessidade de gestão do condomínio é o quê? O caminho, a vida útil da obra durante a vida útil do patrimônio. Então você tem que juntar esses ambientes. O ambiente, responsabilidade do síndico. Pode fugir das normas de segurança do trabalho? Não pode. Então, se não tem como ficar do jeito que está, tem que criar algo para desenvolver. É dinâmico. Então, você tem que fazer, não tem jeito. Entendeu? Não adianta você tentar falar que não dá. Mas, Fernanda, vai buscar sua encomenda, pede a sua tia, sua avó. Facilita, favor, né, Gabriela? ajuda, Facilita. Facilite a vida. Curta, comenta. É aqui isso aí. A gente fala com amor para as coisas se desenvolverem. Não leva mal, não. Vamos que vamos aqui. Dá seu jeito. Do your jobs. Do your Vamos lá, jobs. então. Preparado, minha amiga? Preparadíssimo. Eu vou falar uma coisa, você vai até tremer aí na base. Tá Vixe, expert. lá vem. Quando Ó o você cabelinho, vai ó o com esse cabelinho. mês? Cara, teve o carnaval, né? Que deu uma paradinha, mas sei lá, umas 25. Vixe, uma por dia. Mais que uma por dia. Olha aí. Ó, vamos lá, ó, Paulo. A pergunta do Paulo, lembrando para mandar sua pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com. Vamos lá, ó. Paulo, o título é Presença Parcial do Condomínio em AGO Virtual. Presença parcial? Vamos ver aqui, né? Após iniciar a AGO, da prestação de contas, a eleição de síndico, um dos condôminos pediu licença para se retirar. Certo. Por emergência médica na família. Dada a emergência e, por se tratar de assembleia virtual, não teria condições de deixar a procuração escrita, mas declarou de forma antecipada seu voto para a reeleição do síndico atual. Pergunto, esse voto pode ser computado, minha amiga Gabriela? Olha, essa é boa, hein? Essa aqui é simples, vai lá. Essa Sim, é boa. pode sim. Ele expressou o Tá voto registrado. dele. Deixou ele gravado, meu tem um vídeo. A vontade dele foi expressa em vídeo.
bom som para tem um que problema todos pudessem escutar. Sim. Vamos lá. Tem um problema Principalmente aí, né, agora em ata tem que vir expresso que o morador fulano de tal teve que se ausentar da Assembleia e deixou o voto declarado para o morador fulano de tal. Em ata aquilo vai estar registrado. Exatamente. Agora, qual que é o problema aí? Se no meio da Assembleia ele não teve acesso a uma informação que pode mudar o voto dele depois, tem que ficar registrado na ata que ele não vai poder mudar esse voto, entendeu? Não. O voto acabou, a partir do momento que você não é registrou... isso não, eu falei errado, desculpa pessoal, é o seguinte, ele não pode, depois que ele tomar conhecimento da Assembleia toda, voltar atrás no voto. Não, aí entendeu? já foi. Essa é uma consequência, porque assim, porque no final, de repente, eles falam, vai lá e vota que não pode fazer a reforma do jeito que ele queria. E ele votou só uma questão do síndico. Ele vai dizer assim, não, eu votei assim porque eu tomei conhecimento até aqui, mas essa questão foi opção dele. Mas tem cara que volta atrás. Mas independente existe um edital de convocação em que tudo que vai ser deliberado naquela data está lá no edital. Eu concordo com vocês que o voto dele tem que valer, entendeu? Mas também concordo que ele tem que saber que ele não pode voltar atrás, ele não pode justificar que no final da Assembleia chegou a informação nova e ele queria voltar ao contrário, não tem jeito. Porque a opção de sair da Assembleia é dele, né? Então ele vai dar, igual que você falou, meia presença, eu falei, pô, será que o cara foi só a metade? Mas não é isso. Não, mas de qualquer forma, sim, só expresse, só escreva em ata, registre em ata de forma agora, o fato completo. Se o cara botar em ata que a pessoa, por livre espontânea vontade, se retirou e deixou expressado ali, acabou. Ele votou porque quis, daquela forma. Exatamente. Não tem o direito do regresso. E a gente ainda tem um agravante que está sendo filmado. Exatamente. Uma assembleia virtual que está sendo gravada em que ela expressou. Que a gente falou da outra vez, o cara fala que a assembleia vai ser gravada, aí o outro fala, não quero que grava. Assim, pô, qual que é o interesse? Qual que é o interesse que você tem de não participar do ambiente que você quer votar nele? Se você não quer que se grave, não como o doutor Cláudio falou, né? É vedado o anonimato, amigo. Você pode falar o que você quiser, mas é vedado o anonimato. Carol, o que você acha das assembleias virtuais, minha amiga? Você já foi síndica também? Gente, eu vou falar pra vocês que é a tecnologia facilitando a vida da gente, eu também acho. Porque eu vou falar pra você, na correria que a gente vive hoje, onde você está, você participa, você se integra do assunto, né? E você pode expressar seu voto. Porque muitas das vezes você não pode, acontecer um caso desse, você quer expressar seu voto, você quer participar e deixar ali, olha, eu não concordo, eu concordo e eu não posso participar. Gente, é fantástico. Jorge, já participou de uma assembleia virtual? Já, várias. E aí, como é que foi mais participo? É bom, eu participo tem bastante tempo já, né? Desde o comecinho da pandemia, a gente não tinha como parar. Como é que você para com a engenharia, com o síndico no meio da pandemia? Todo mundo começou a reformar, né? Eu lembro que eu recebia 10 pedidos porque o que a gente faz na autorização de obras? O síndico, a gente monta um sistema de engenharia para o condomínio e todo morador que vai fazer alguma obra ou reforma, ou até o próprio síndico, ele manda para a gente a intenção e a gente descreve o que é a documentação e ele apresenta a documentação, a gente autoriza por escrito. Então eu tiro da responsabilidade do síndico essa responsabilidade sobre pode fazer a obra, tem RT, não tem. Você, quando trabalha comigo no seu suporte, você não tem essas preocupações. Eu delibero sobre as obras e eu assumo toda a responsabilidade que fica nas costas do síndico sobre isso, inclusive na fiscalização. Então, a gente desenvolveu isso muito bem, né, dessa questão da Assembleia Virtual. A gente foi obrigado a apresentar projeto, apresentar laudo de forma virtual. E aí, na pandemia, a galera pedia muita reforma de apartamento, porque todo mundo, o melhor lugar do mundo era onde? Em casa. Aí o cara parou de gastar no boteco e veio gastar em casa. Mas ele queria gastar em casa com o LED do boteco. Então, botava LED, botava balcão. Legal. Foi um enxame, cara. Foi um enxame. Trabalhamos demais. Tanto é que eu só tive o Covid... eu só fui atingido pela Covid em janeiro de 2022. A gente já estava quase saindo da pandemia. E eu trabalhei todos os condomínios. Então, a Assembleia Virtual, não só a Assembleia, como reunião com o conselho, reunião com moradores, reunião sobre obra, o cara com o celular, a gente falando ali, isso eu não posso, porque eu não tinha como ir lá no condomínio, né? Então, eu tive que pegar isso aí. Até câmera de capacete eu comprei, porque eu ia fazer as vistorias, tirava o capacete. Eu comunicava que a gente ia no prédio, eu fazia as vistorias sem ter contato com as pessoas. Funciona muito bem. Eu acho que o síndico tem que ter atenção sobre a parte eletroeletrônica que a empresa de assessoria te oferece, porque para a Assembleia Virtual isso é super importante. Né? Rede, né? Nosso estúdio mesmo está passando por uma reforma agora, trocando estúdio, você vê que a gente mesmo percebe a qualidade de imagem, de som. E o que eu vejo de problema, né? É que normalmente as empresas não estão bem equipadas
com microfones bons, com transmissão do áudio bom, com um chat para digitar, para comentar, para conversar, tá bom. Às vezes você tem problema de captação, o cara leva uma câmera só, não tem um microfone para a pessoa falar, para ela votar, ou ela não está sabendo que equipamento que precisa. E aí o pessoal mistura a assembleia presencial com a online, e aí fica dando interferência. Tem esses detalhes. Quando o síndico faz um teste antes de contratar, aí eu até falo para o síndico, vai lá e vê o que o cara te oferece. Pelo menos uma filmagem da assembleia que ele grava, como é que ele registra essa ata, sabe? Interessante. E porque no final o que o síndico precisa é de um suporte com facilidade. Clareza nos votos, clareza na transmissão das informações, clareza na colocação do edital. É isso que faz a assembleia ser complicada. Quando você olha para a assembleia de modo geral, ela é uma assembleia simples. É simples, é um procedimento, você apresenta as coisas, as pessoas entendem bem e vota. Qual que é o grande problema? Você não explica bem, você tem medo de falar em público, você não organiza o edital, você não prepara o evento da assembleia, entendeu? E o síndico tem às vezes essa indisposição para preparar isso, ou ele não tem alguém que ensina. Quando a empresa faz a assembleia virtual e ela é muito bem organizada, cara, 2 vezes melhor do que a presencial. Ô Gabriel, você que teve aí uma maratona de assembleias, né? Agora que Brasília é de janeiro até abril. E ela mais tranquila agora. Faz a ata, né? Você percebeu que teve aumento das virtuais? Como é que você sentiu? Se foi mais presencial ou mais virtual? Gente, eu me recordo perfeitamente quando virou e falou assim, pandemia, agora como vamos fazer a assembleia, os mandatos dos síndicos vencendo. Ixi. E a gente precisava de alguma forma. Eu me lembro assim, foi uma loucura pra gente aprender a usar a ferramenta e integrar de uma forma com que a gente fizesse algo legal. E quando eu falo legal, eu falo dentro da legalidade realmente. Tem isso também, né? Dentro da legalidade. O próprio direito mudou, né, para a pandemia. Exatamente, Thiago. Dentro da legalidade em que a gente conseguisse atender cartório, em que a gente conseguisse atender banco, e uma ata que se fosse para o judiciário ela seria aceita. Então, assim, para nós foi uma loucura. Não contestável, né? Foi uma loucura conseguir entrar dentro desse meio de uma forma formal. A assembleia virtual, ela é muito boa porque ela atinge um grande público. Mas, ao mesmo tempo, também, infelizmente, as pessoas do meio virtual, elas não têm tantos bons modos. Então, eu acredito... Se sente muito em casa, né? Exatamente, elas se sentem muito em casa. Então, assim, quando você estiver numa assembleia virtual, lembre-se de falar só aquilo que você também tem coragem de falar presencialmente. É porque sabemos que é uma verdade. Tá gravado, inclusive, né? Sabemos que é uma verdade. E o que o Diógenes falou é incrível. Hoje a gente trabalha com um sistema em que esse sistema ele disponibiliza para nós a forma de votação, disponibiliza uma plataforma grande que consegue entrar até 5.000 pessoas dentro de uma sala de assembleia ao mesmo tempo. Que é difícil, né? Você tinha uma dificuldade imensa com mais de 50 pessoas. Isso, que antigamente até 5.000 pessoas, votação, em que não tem como ser contestado e tudo e tal. Mas, assim, hoje, com a experiência que eu tenho hoje de assembleia, eu consigo hoje conduzir uma assembleia maravilhosamente bem. Mas por quê? Porque alguns mecanismos a gente foi aprendendo ao longo do tempo, que são mecanismos que algumas pessoas não gostam, mas que são muito necessários. Um exemplo, bloqueia todos os telefones. Os microfones. Por quê? Porque e quando quem quiser fazer, levanta a mão e de forma ordeira, a gente vai deixando. Por quê? Porque senão o Jorge está no momento de fala dele, você vem e interrompe, ela vem e interrompe. Ou então eu tô lá dentro de casa, minha criança tá correndo, gritando, aquele barulhinho tá vindo. Então, assim, eu acredito que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu se profissionalizar. Televisão ligada, né? Cachorro latindo. A gente conseguiu se profissionalizar na Assembleia Virtual. Algo que demorou um pouquinho. Então vamos para os nossos apoiadores, amigo Silas. Joga na tela aí, ó. Né, que faz o programa acontecer. Manda um abraço pessoal da rede SPTV. Vamos lá, Silas. Se organiza aí, aumenta e vamos lá. Aqui estamos se organizando, porque é tudo novo, pessoal. O programa é tudo novo. Vamos lá, Silas. Vamos lá, quero mandar um abraço pessoal da rede SPTV. Toda segunda-feira, 19h, 20h, encontro marcado para falar de condomínios aqui na sua rede SPTV. Vamos lá. Ó, nosso primeiro apoiador dessa Condominial, mais de 30 anos, pessoal, ajudando o síndico a ter tranquilidade no seu fluxo de caixa. Dessa Condominial, essa aqui é fera. Qual o próximo, amigo Silas?
Vamos lá, Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Meu amigo Marcelo, o pessoal que nos atende lá, o Cicobi DF1000 é tão expert em condomínios que tem um local, um espaço só para atender o síndico, cara. E lembrando, quem é de Goiânia aí, cola com o Cicobi DF1000, abriu uma agência lá, porque essa agência aqui é maravilhosa para atender o síndico no seu dia a dia. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Qual é o próximo, amigo Silas? Aí, vou deixar aqui, volta lá para Facilite. Aí, deixa a minha amiga Gabriela fala da Facilite. Fica à vontade, Gabriela, fala da Facilite para nós. Facilite Gestão Condominial. Estamos esse ano, eu trabalho no segmento há 21 anos e a Facilite esse ano está comemorando 10 anos. Coisa boa. Vai ter festa para nós? Bolo. Opa, vamos fazer bolo. Bolão, churrasco. Hoje o nosso maior foco é na consultoria do síndico, porque nós sabemos que a necessidade do síndico ela não está para depois. E então nós temos um atendimento humanizado, um atendimento prioritário para o síndico e a nossa parte de consultoria de fato é a nossa prioridade. Então entre em contato conosco, @facilite.condominial, estamos a postos para te atender. Bom demais! Qual o próximo, amigo Silas? Vamos lá! Ó, da Vitalis, deixa aqui minha amiga Carol falar da Vitalis, essa empresa que só tá crescendo cada dia mais. Fica à vontade, amiga Carol. Não é? Então, a Vitalis Serviços é uma empresa de terceirização. Trabalhamos com todo segmento de portaria, limpeza, conservação. Né? Temos um atendimento personalizado para você, síndico. Atendemos também consultórios, escritórios, clínicas, hospitais. Tudo que é terceirizado, eu digo, a Vitalis atende. Então, você que quer receber aquela proposta personalizada e exclusiva para você, para atender diretamente você, cliente, entre em contato conosco. É isso aí, Vitalis Limpeza e Conservação. Qual o próximo do Silas? Aumenta aí da amiga Lisiane, atual, forte, corretora de seguro. Cara, a Lisiane é expert em condomínio. Inclusive fizemos um programa aí, tá sendo o maior sucesso. Lá no YouTube, quem tá na rede SPTV, vai no YouTube e tem uma playlist Seguro Condominial. Tem um bate-papo com a Lisiane, dando altas dicas pros síndicos aí na hora de contratar o seguro. Inclusive vai estar conosco aqui com mais frequência para poder tirar dúvida nesse quesito que é importantíssimo para o síndico. Seguro condominial, procure a Lisiane, atual forte contra os seguros. E lembrando, pessoal, que todos os apoiadores estão no rodapé do vídeo aí, quem estiver assistindo pelo YouTube. Já se inscreva no canal, curta, comenta aí, estamos seguindo aí para rumo a 10 mil inscritos, né? Tem mais alguém, Silas? Vamos seguir então para a informação que o pessoal quer com ele. Ah, não, desculpa, quase esqueci. O cara ia me matar. Disruptivo. Vai lá, Diógenes! E aí, pessoal, beleza? Vou convidar vocês para visitar o nosso Instagram lá. A gente já está chegando nos 3.055. Precisamos chegar a 10 mil seguidores, né? E a gente vai sortear aí com nossos 10 mil seguidores 10 mil reais. Olha que legal. Olha que coisa maravilhosa. Como é que vai para participar disso aí? Vamos chegar a 10 mil seguidores lá. E a gente vai fazer uma live para sortear 10 mil reais aí em prêmios pra galera, né? Na verdade pode ser até em dinheiro, depende da galera como é que vai ser. Mas tem que ser 10 mil você seguidores. Está muito 10 confuso. mil em dinheiro. Não é? 10 mil em dinheiro. Dinheiro. Pix. Pode ser Pix. Então, aqui a gente vai do jeito que o promotor faz, né? Rapaz, se eu ganhar Vamos pode ser fazer até em isso cheque, daí. não tem Agora, problema. Como é que vai ser o sorteio? Primeira coisa, você vai lá no Instagram da gente. Primeira coisa, isso aí é pra gente bater a meta dos 10 mil seguidores. E você nem vai receber isso aí se você não acompanhar o canal. Então, vai escrever no nosso YouTube, que tá lá com você, e vai escrever no nosso Instagram, porque tem eventos que a gente vai divulgar no YouTube, tem eventos que a gente vai divulgar no Instagram. Quando a gente bater os 10 mil seguidores ali, a gente vai sortear esses 10 mil reais. Mas o que você vai fazer para isso? Primeiro, você tem que acompanhar nossos eventos. Lançamos um evento agora que chama Jornada do Síndico Gestor de Patrimônio, onde você vai ter o overview de tudo que a gente fala aqui sobre como se posicionar melhor no condomínio, na Assembleia e criar o seu legado. Você começou a Assembleia agora, em março, né? Foi eleito ou foi reeleito. Como é que vai ser março do ano que vem? O que você vai entregar? Então a gente criou um evento que chama Jornada do Síndico, são 4 aulas com direito a certificado que você vai participar com a gente. Vai lá na nossa postagem no Stories, no Reels, que fala da Jornada do Síndico e escreve lá, Jornada. Você vai entrar para a jornada na primeira aula, você já vai ter o link, agora dia 10 às 19h15, nós vamos falar como é a verdade sobre a responsabilidade civil do síndico, de forma que você nunca viu. Vai vincular a posse do condomínio até a entrega. E você vai entender lá prazo, arquivo, documento, segurança do trabalho, contabilidade. Depois a gente tem aula no dia 15 de novo, só que aí às 20 horas. Dia 22 e dia 29.
Participa da jornada do síndico, você já está concorrendo a esses R$10.000 quando a gente chegar aos 10 mil seguidores, tá bom? E precisou de consultoria, curso, formação, laudo, inspeção, tirar dúvida, entra no grupo 6199698-9009. Você entra no grupo de engenharia condominial que mais cresce no Brasil. É dúvida, é resposta, é critério, é projeto, é combate a incêndio, é reforma, é telhado, é seguro, é tudo lá. Verdade. E todos os profissionais que estão aqui com você, você pode chamar para bater um papo no individual se você quiser, tá bom? Vamos popularizar a engenharia condominial no país. Tá Faz o Pix. Faz o Pix. 10 mil Pix na mão. Vamos que vamos. Ó. Próxima pergunta. Tem mais alguém? Não, né, amigo Silas? Já foi. Então vamos aqui, ó. Manda sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Se que nosso plantão tirar dúvida aqui. Adriana Leal. Vamos que vamos aqui, ó. Troca de portaria pessoal por portaria eletrônica virtual. Preparada, amiga Gabriela? Preparadíssima. Hoje a Gabriela tá elegante, né? Tá de roxo. Legal, bacana, parabéns. Vamos que vamos, ó. Obrigada. Com o cabelo bem, né? Olha só. Tá Tá toda... com medo de cabelo ficar branco, foi pintado de branco lá. Vamos. Vamos que vamos, ó. Ela descreve o seguinte: moro em um condomínio que tem 64 unidades, sou inquilina e possuo procuração de um proprietário. Fizeram uma assembleia com a pauta acima, né, que é a portaria virtual. Como essa mudança terá um gasto alto, tanto para a implantação quanto para o acerto do trabalho dos funcionários, gostaria de saber qual é o quórum necessário para a aprovação dessa pauta e quem seria a responsabilidade pelos custos gerados tanto na implantação quanto na admissão dos funcionários. E aí, a Gabriela? Na verdade, com a sua procuração, ele está te dando o direito de representá-lo e expor a sua vontade ou a vontade dele naquela assembleia. Qual vem a ser o quórum? O quórum vem a ser... isso, no caso, não precisa de um quórum qualificado. É um quórum... Simples, né? Exatamente, é uma maioria simples. O que é uma maioria simples? Em sua grande massa, em primeira convocação, você tem que ter 51% dos moradores, 50 mais um morador. E na segunda convocação, é com qualquer quórum. Ou seja, se estivéssemos nós 4 em uma assembleia, conversando sobre esse assunto, 3 de nós concordasse e eu fosse contrária, sim, já estaria aprovado, porque esse é o quórum em segunda chamada. É com qualquer número de moradores, uma maioria simples, que no caso somos nós, 4 pessoas, 3 são maioria simples, concorda. Já quanto aos pagamentos, o que ocorre? Quem deve pagar a rescisão dos funcionários são os condôminos. Quem é condômino no Código Civil? Condômino no Código Civil não é morador. Condômino no Código Civil é proprietário. Então, quem deve fazer esse pagamento, de fato, é o proprietário. Por mais que você dê uma procuração para que seu inquilino te representasse, quem faz o pagamento, qual é a forma correta? A forma correta é que você faça uma previsão, quando você tem contratação direta, é que você faça uma previsão orçamentária e que você venha diluindo o custo de rescisão de todos os funcionários ao longo de todo o período e que esse valor seja guardado numa poupança, aplicação, enfim, específica para esse item. Mas se não foi feito, quem tem a obrigação de pagamento, de fato, é o proprietário. Bem como uma portaria remota, se você tiver os custos de aquisição de equipamentos para essa portaria remota, como ela é uma benfeitoria, quem faz o pagamento da taxa extra é o proprietário. Você vai fazer o pagamento do quê? Da manutenção mensal. Para que aquela portaria remota ela possa ser utilizada mensalmente, há necessidade de uma manutenção. Essa manutenção ela compete ao inquilino, por fazer parte das despesas ordinárias. Porém, a aquisição de materiais, no caso, a aquisição dessas melhorias, é uma taxa extra. Aí, quem faz o pagamento é o proprietário. Show de bola, Gabriela. Fantástico. Carol, o que você pensa sobre isso, portaria remota? Que impactou diretamente o seu negócio, né? Fala um pouquinho. Eu preciso falar? Eu preciso dar minha opinião sobre portaria remota. Não, vamos lá. A portaria remota, assim como as assembleias virtuais, eu acho que ela veio para agregar e somar. Existem sim os condomínios hoje que não têm condições de pagar uma portaria ali, um corpo de presencial e acaba economizando. Porém, existem sim as benfeitorias e existe o pós e existe o contra. Eu, como terceirizada, falando, não concordo.
mas por inúmeras situações, né, ali do condomínio. Gente, nada melhor do que você chegar no condomínio e ter alguém para te receber. Bom dia, boa tarde, o que o senhor deseja? Vamos ali anotar, se você está indo num salão de festa, ter alguém para te recepcionar. Eu, particularmente, eu gosto da portaria presencial, gente. Nada substitui a mão de obra humana. Eu ouço muito falar aí, a portaria remota, ela te traz mais segurança, ela te traz uma sensação de segurança. Eu não concordo com isso. Imagina você ali na porta, alguém vem te assaltar, o que você vai fazer? Não tem ninguém, tem uma câmera, o que essa câmera vai fazer por você? Ela vai ligar para a polícia, vai acionar o segurança, mas até a hora de alguém chegar. Isso quer dizer que o porteiro ele vai fazer alguma coisa? Ele não pode ir lá te ajudar presencialmente, mas ele vai inibir. Além de inibir, ele traz essa sensação maior de segurança. E tem alguém ali na hora para ligar para a polícia. Então, assim, eu não concordo com a portaria virtual. Eu concordo que a soma da tecnologia com as pessoas, aí sim, nós temos um poder maior. É uma combinação perfeita. Né? Eu também acho. A gente não está socialmente pronto para andar só com tecnologia. Hoje, quando você vai analisar a mente criminal, né? Eu tenho a obrigação de fazer isso, que eu trabalhei muitos anos na polícia, então eles sempre atacam os mais vulneráveis. É incrível isso, de como você anda, se é de cabeça baixa, se é desatento, se é com uma sensação de medo, é o que eles escolhem, é unânime. O que ele vê que tem uma oportunidade, ele avança para cima. O que ele vê que está sempre atento, ou seja, aquela pessoa que anda na rua, mesmo que seja mais magrinha, que seja mulher, etc., que tem essa predominância da força masculina, né, do corpo físico, que dá um potencial. Na natureza é assim. Muita gente não gosta e fala de diferença feminina e masculina, mas ela é notória. Não tem como, é da natureza. O mundo foi feito assim, o animal maior, o menor, etc. Então não tem a ver com a questão de ser mulher ou homem. Tem a ver com a postura que a pessoa tem no ambiente que ela está. E essa questão da portaria virtual, ela deixa tudo no apaziguado. Porque a pessoa que tem a má intenção, ela chega, ela não vê ninguém, é só um eletrônico. Ele fala, vou dar um migué aqui, se o cara cair, eu entro. É verdade. A pessoa na portaria, ela está fadada não só à percepção do cara que está lá à distância, que aí tem duas observações interessantes. E tem o cara que está presencial. Esse cara que está presencial, ele sente o cheiro, ele sente o clima, ele entende ali o jogo, ele está de olho. O cara da portaria, normalmente, ele só vai olhar para aquela tela da portaria de verdade, com a atenção profícua ali, quando se toca o interfone. O cara vivo na portaria, não, a portaria humanizada, ele naturalmente tem que estar atento ao ambiente para sobreviver. Todos nós precisamos disso. E aí, por que eu entrei falando disso na portaria virtual? Quando o bandido vai agir de alguma forma, quando ele gera a intenção, ele não gera sem um alvo. Ele tem o desejo de adquirir algo para ele, de fazer alguma ação, alguma lascívia, o que for da parte ruim. Só que ele sempre vai estar ligado ao ambiente. Quanto mais fácil ele acha de dominar o ambiente e ter êxito, mais rápido ele ataca. E lembrando que ele sempre Essa é a psicologia. Faz uma análise. Quando ele vai atacar, se ele acha que tem uma né? chance muito grande de ter êxito, cara, ele não está nem aí. Por isso que você vê o pessoal tá andando na rua com o telefone, o cara passa e toma. A pessoa que está com o telefone não está vendo, os que estão na rua vão estar vendo? Não vai. É difícil mesmo. De vez em quando um joga a bicicleta e derruba o cara. E fiquem abertos aí, quem quiser de portaria vir aqui também conversar conosco, aqui é um programa democrático, que eu falo, a gente tem que levar a informação. Queremos te ouvir, né, Thiago? Você decidiu o que é melhor aí, né? Eu acho que Gabriela, entre não ter nenhuma portaria e ter uma remota, excelente. Excelente. Se você perfeito. tem condições de ter uma portaria presencial, melhor ainda. Se você puder ter bem as treinada. duas, perfeição. Pronto. Não, e se você puder ter a portaria virtual mais a presencial com treinamento, perfeição. Aí vale o dobro. Pronto. Vamos lá, reta final. Gabriela, fica à vontade, suas considerações finais, 30 segundos. Sempre muito bom estar com vocês aqui. Vou falar bem devagarzinho. Muito bom estar com vocês aqui. Eu acredito que a gente muito mais aprende do que a gente transmite conhecimento.
Então, assim, é sempre uma grande honra. No último mês eu tive um pouquinho atarefada com as minhas AGOs, mas que bom poder retornar e estar aqui com vocês novamente. A Facilite está sempre de portas abertas para você, síndico. Vai lá tomar um cafezinho conosco, conhecer o nosso ambiente, conhecer a nossa equipe e para que a gente possa mostrar o nosso diferencial, porque somos uma empresa parceira com consultoria em que, de fato, você vai se sentir amparado. Bom demais, Carol. 20 segundos, que ela comeu seus 10 segundos. Não, tá vendo? aí eu vou passar... Não, tem horário. Já perdeu 10. Já foi, bora, valeu. Gente, é isso, é gratidão estar aqui, né? Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada a todos vocês por nos ensinar tanto, Gabriela, Diógenes, né? A gente mais aprende do que ensina. A Vitalis está aí para atender vocês, tá? Trazendo alguns diferenciais no mercado. Confesso para você que nunca visto no mercado condominial. Se você tem interesse em saber qual é o diferencial da Vitalis, me chama no WhatsApp que a gente marca aquele cafezinho e eu apresento isso para vocês. Jorge, 10 segundos, vai lá. Ah, garoto, pra mim é só alegria, só felicidade. Todo mundo aqui me ensina. O ditador comunicador aqui, o comunicador, Thiago, me ensina muito aqui. Eu tô muito satisfeito com vocês. Obrigado pelo apoio e conte com a gente sempre. Sabe lá, @Condominial Engenharia. Tudo de melhor pra você. Fala, meu síndico, muito obrigado. Foi mais um episódio do nosso Inteligência Condominial. Valeu, um abraço, fui. Tchau.